Olá, pessoal. Espero que vocês e seus familiares estejam bem. Hoje, dando prosseguimento ao nosso estudo remoto, ou estudo tutorado, nós vamos trabalhar o tema da segunda semana do PET volume 5, mais precisamente voltado para os alunos do segundo ano do ensino médio. E depois dessa merecida semana de recesso escolar, vamos com toda a energia, com toda a força, com toda a coragem e expectativa que nós precisamos para superarmos e suportarmos esse momento que não está sendo fácil de pandemia e isolamento social, vamos com toda essa garra para rompermos com tudo isso que estamos vivendo. Então, vamos caminhar. Então, observem bem essa imagem, tá? É muito importante, muito interessante, porque ela vai tratar ou retratar do tema da nossa aula de hoje. Nós vamos estudar sobre o hedonismo e, mais precisamente, sobre um pensador chamado Epicuro. Aqui eu faço uma observação. Ao fazer a leitura e a releitura do texto que está no PET volume 5, sinceramente achei ele muito confuso. Falou muito pouco de Epicuro e apresentou vários outros pensadores que trabalham sobre o hedonismo. Porém, quando eu cheguei até as atividades, que são duas, as atividades elas tratam somente de Epicuro. Então eu decidi trabalhar nessa aula o hedonismo em Epicuro. Tá? Por quê? Porque nós vamos trabalhar o conteúdo e, ao mesmo tempo, nós vamos abordar as questões que estão lá no PET volume 5. Tá bom? Então vamos estar bem atentos, que vamos trabalhar o conteúdo, o hedonismo em Epicuro, e, ao mesmo tempo, as atividades também. Então vamos prosseguir. Então, questões iniciais. A primeira delas: qual o melhor modo de ordenar a própria vida? Depois, em que consiste a felicidade? E a terceira questão: é bom ter muitos desejos? Olha que questões interessantes. Melhor modo de ordenar a própria vida, em que consiste a felicidade e se é bom ter muitos desejos. Vamos ver como que essas questões podem nos ajudar na compreensão do tema de hoje e até mesmo da nossa própria vida. Então, palavras-chave, palavras que servem para abrir o nosso entendimento sobre aquilo que vai ser estudado ou trabalhado: hedonismo, Epicuro, ética, felicidade e prazer. 5 palavras importantíssimas para compreendermos melhor o tema que vamos estudar. Então, aqui a citação inicial, uma citação de Epicuro, que diz o seguinte: chamamos ao prazer princípio e fim da vida feliz. Com efeito, sabemos que é o primeiro bem, o bem inato, e que dele derivamos toda escolha ou recusa, e chegamos a ele valorizando todo o bem com critério do efeito que nos produz. Olha que interessante. O princípio e fim da vida está no prazer, ou é o prazer, da vida feliz. E para Epicuro é o primeiro bem, o bem inato, que nós já nascemos com ele. E que dele derivamos toda escolha ou recusa, ou seja, tudo aquilo que nós escolhemos para fazer, o que nós escolhemos para não fazer, ou a recusa de algo, está fundamentado, ou tem como princípio, essa busca do prazer. E quando chegamos a ele, valorizamos todo o bem com o critério do efeito que nos produz. Aqui é uma coisa interessante também. Não é o prazer imediato, o prazer simplesmente do tempo presente, mas é o prazer buscado também pensando nas consequências desse prazer. Então, isso já nos faz pensar que o hedonismo epicuro não é simplesmente a busca da satisfação do prazer imediato, mas tem algo mais. Então vamos prosseguir, vamos caminhar para entendermos melhor essa citação. Então, alguns conceitos importantes aqui para nós. O primeiro deles, o hedonismo, que está lá na palavra-chave.
do grego hedoné, prazer, vontade. Então, o hedonismo é uma doutrina filosófico-moral que afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana. Então, uma doutrina filosófico-moral. Então, aqui nós entramos no campo da ética. Então, quando nós falamos em hedonismo, em busca do prazer, em Epicuro, nós falamos de relações humanas, nós entramos no campo da ética e da moral. Depois, o epicurismo é uma escola filosófica, foi uma escola filosófica fundada por Epicuro de Samos, o nosso pensador dessa aula, que nasceu em 341 e morreu em 271 a.C., que, em termos de ética, defendia que o supremo bem a ser buscado na vida é o prazer, pois acreditavam que só o prazer poderia levar à paz de espírito, isto é, à ataraxia. Olha que interessante. Então, o epicurismo, né, uma escola fundada por Epicuro, que teve vários seguidores, pensando no campo da ética, vai defender que no campo da ética, no campo das relações, o bem supremo a ser buscado é o prazer. Isso porque, para os epicuristas, o prazer, essa busca do prazer, poderia levar à paz de espírito, conhecida também como ataraxia ou a imperturbabilidade da alma. Olha que interessante essa doutrina de Epicuro, né? Volto de novo a dizer, não é simplesmente o prazer pelo prazer, a busca do prazer no tempo presente, mas é algo pensado para o futuro também, que possa levar à paz de espírito, à tranquilidade. Tá? Vamos caminhando. Então, aqui, claro, de modo bem objetivo, né, a parte da teoria de Epicuro, o que nos interessa nesse conteúdo de hoje. Então, a tese que Epicuro defende, né, o prazer e a felicidade são certamente os critérios condutores do ser humano, da ação humana, da vida humana. Qual que é a questão que entra aqui? Se prazer e felicidade são esses certames, né? São certamente os critérios condutores do ser humano. Então a questão que Epicuro vai apresentar é o seguinte: qual é o verdadeiro prazer e como otimizar o bem-estar pessoal, lembrando que um prazer imediato corresponde muitas vezes a uma dor futura. Então a questão é interessante. Qual o verdadeiro prazer? Então a proposta que ele vai apresentar é a seguinte: a sabedoria está em submeter a busca da felicidade ao juízo da razão. Uma palavra importantíssima aqui. Submeter a busca da felicidade ao juízo da razão. Então não é simplesmente buscar o prazer em função de um desejo e simplesmente uma vontade, mas é buscar ao prazer sendo submetido à razão humana, à racionalidade. Isso como? É preciso eliminar os medos inúteis, que ele vai dizer, da morte, dos deuses e da dor, e moderar as necessidades, de modo que o seu gozo não se transforme no seu contrário. Nessa proposta de Epicuro, nós já percebemos o seguinte: Epicuro ele vai tratar de um hedonismo moderado, tá? Não exacerbado, exagerado, extremo, mas um hedonismo moderado. E qual o objetivo disso? Viver com tranquilidade e serenidade, alcançar a ataraxia. Então aqui nós podemos pensar o seguinte: a partir do momento que eu consigo submeter os meus desejos, as minhas vontades, a busca da realização dos meus prazeres, alcançar a felicidade de modo moderado, eu posso alcançar tranquilidade e serenidade nas minhas escolhas e naquilo que eu faço. A partir daí, alcançar a ataraxia, retomando a imperturbabilidade da alma. Outra questão importante, né, para Epicuro, um caminho para alcançar a ataraxia é a filosofia. Ele vai dizer que a filosofia é fármaco mais indicado para as 3 patologias psíquicas mais frequentes. Quais são elas? O medo dos deuses, da morte e da dor. Isso por quê? Medo dos deuses. Ele não vai negar a existência dos deuses, mas vai dizer que os deuses não vão se ocupar com as questões humanas. Então, os seres humanos não precisam ter medo dos deuses. O medo da morte e da dor, vou falar um pouquinho mais para frente. Tá bom? Vamos prosseguir.
Então, as necessidades, né? Quantas necessidades? Ele vai dizer que existem 3 tipos de necessidades. A primeira delas, naturais e essenciais, são necessidades biológicas. Temos como exemplo a fome, sede e sono. Então, são coisas que nós necessitamos, né? São necessidades naturais e essenciais. Necessitamos para sobrevivermos. Depois, as naturais e não essenciais, que é uma variação supérflua da primeira necessidade. Por exemplo, necessidade natural e essencial, tenho fome. Necessidade natural e não essencial, comer bem ou demais. Quer dizer, eu tenho fome, tenho que me alimentar para sobreviver, mas eu vou me alimentar demais, comer de modo exagerado, ou querer comer coisas sofisticadas, né? Que pode causar dor e sofrimento, principalmente quando eu não tenho condição de comer aquilo que eu quero comer. Exceder-se nas práticas sexuais. Quer dizer, nós temos o instinto de autoprocriação, é uma necessidade natural e essencial, mas eu vou viver esse instinto de modo exagerado, exacerbado. Pode trazer dor e sofrimento para mim, quanto para outros também. E as necessidades não naturais e não essenciais. Segundo Epicuro, aquelas que nunca devem ser buscadas pela sua natureza artificial. Por exemplo, a glória, a riqueza, sucesso, a saúde, né, e a beleza. Aqui a gente pensa também de modo saúde e beleza de modo exagerado, né? Não por um processo natural ou um processo tranquilo. Que, segundo ele, essas necessidades não naturais e não essenciais podem também trazer dor e sofrimento, ou podem trazer perturbação para a alma do indivíduo. Aqui, quando a gente pensa em beleza, né, vamos pensar hoje nessa imposição de um padrão estético para as pessoas. Quando as pessoas, na busca desse padrão, elas sofrem, elas buscam alguma coisa e o resultado não é tão bom quanto esperava, e até mesmo pessoas morrendo em mesas de procedimentos estéticos, cirúrgicos. Né? É interessante. Epicuro já falava isso no século III, antes da era cristã. Outra citação importante aqui para nós, que ele vai tratar sobre a questão da morte, né? Ele vai dizer o seguinte: acostuma-te a pensar que para nós a morte é nada, porque todo bem e todo mal consistem na sensação, e a morte é a ausência desta. Assim, o mais terrível de todos os males, a morte, não é nada para nós, porque quando nós existimos, não existe a morte. Quando existe a morte, não existimos mais. Olha que interessante aqui. Particularmente, uma das melhores definições sobre a questão da morte está em Epicuro. Isso por quê? Porque ele traz uma definição interessantíssima e importante sobre a vida. A vida é sensação. A morte é ausência de sensação. E se a morte é ausência de sensação, então quando morto, não há dor, não há sofrimento, não há prazer, não há gozo, não há felicidade. Simplesmente há uma ausência de sensação. Então, quando Epicuro diz que alguns medos inúteis, né, quanto eles, o medo da morte, ele está tratando sobre isso. Se a morte é ausência de sensação, quando o indivíduo morrer, não haverá mais sensação. Logo, não haverá nem dor nem sofrimento. Porque, por isso, na concepção de Epicuro, não há necessidade de pensar naquilo que vai acontecer depois que o indivíduo morrer. Porque a morte é o fim, é a ausência de sensação. Outro aspecto importante aqui em Epicuro é preciso distinguir entre prazer efêmero, felicidade e alegria, e prazer estável, definido pela negativa como ausência de dor, dado que somente o segundo tipo de prazer é perseguido pelo sábio. Aqui nós chegamos a uma conclusão em relação à teoria de Epicuro,
que é o seguinte. Primeiro, né, é preciso usar a razão, essa distinção entre prazer efêmero e prazer estável, só é possível a partir do uso da razão. Tá? Só é possível a partir daí. E a partir dessa distinção, Epicuro vai dizer que somente o sábio ele persegue o prazer estável. Que esse prazer estável é aquele que comporta a ausência de dor. Né? Então aqui já nos diz o seguinte, essa busca do prazer em Epicuro é uma busca que se dá a partir da razão. Por isso, para ele, a filosofia é o fármaco, é o remédio, é o caminho necessário, o instrumento necessário para que a pessoa possa buscar o prazer, possa buscar a felicidade, mas de modo moderado e, ao mesmo tempo, pensando no presente e pensando no futuro. E esse pensamento, tanto no presente quanto no futuro, para que ele possa fazer esse processo sem buscar dor e sofrimento para ele, mas, ao contrário, buscar a tranquilidade ou a imperturbabilidade da alma. Buscar com tranquilidade e serenidade. Então, aqui nós encontramos um hedonismo racional em Epicuro. Para pensar, uma tirinha aqui do Quino, né? Saudoso Quino, Mafalda, que diz o seguinte, no diálogo aqui. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. E a Mafalda responde, aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Aposto que o ano que está começando espero que as pessoas que sejam melhores. O que essa tirinha tem a ver com o hedonismo proposto por Epicuro? Então aqui eu deixo esse pensamento, essa reflexão para vocês. Aqui as nossas referências bibliográficas. O conteúdo da aula de hoje está lá no PET, volume 5, Hedonismo e Epicuro, das páginas 113 a 115. No mais, terminamos a nossa aula de hoje, mas não encerramos a nossa reflexão. Abraços e cuidem-se!